capítulo de número 94. E nós temos um texto que nós vamos ler também, em 2 Samuel, no capítulo de número 9. Salmos, capítulo de número 94. E 2 Samuel, capítulo de número 9. A gente veio do consultório, né? Veio na correria. E quando eu cheguei ali, tinha uma irmã abençoada. Ela estava dando os corações amarelinhos. Que eles falavam, você viu, homem de Deus, coisa linda, né? E quando eu vi, aquilo fez sentido, porque setembro é o mês que a gente fala sobre a saúde emocional. E o culto de hoje me deram um tema que é Help, que faz sentido, sabe? Para o tempo que a gente está atravessando. Salmos, capítulo de número 94, no verso de número 19, vai dizer assim: multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Vou ler mais uma vez com você. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. 2 Samuel, capítulo de número 9. Eu quero ler alguns versículos com você. No verso 1 de 2 Samuel, capítulo de número 9, já estou olhando para o telão ali, esperando 2 Samuel 9. Diz assim a linda palavra do Senhor Jesus. Um dia, Davi perguntou, será que resta ainda, obrigado irmão, quanto afeto, alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Verso de número 4. E onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Verso de número 11. Ziba disse ao rei, farei tudo que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Você que tem um sorriso, dá esse sorriso lindo para esse crente aí do seu lado. Isso, daí, deixa eu ver. Agora fala assim com ele, em todas as vezes, em todo o tempo, o fim é melhor que o começo. Erga as suas mãos para a sua ovelha aqui na frente. Deus, está aqui a tua palavra, a palavra que tu colocou no coração do teu filho. Tu sabe, Deus, que há pessoas muito melhores que eu para estar ministrando. Agora, a minha oração é o Deus que sonda os corações, que sonda o meu coração. Tu sabe que eu não tenho nada, Pai, senão 5 pães e 2 peixes. Deus, que as pessoas esqueçam o nome de quem pregou, o rosto de quem pregou, e que a tua palavra produza os frutos pelo qual ela foi enviada. Deus, a gente está com o coração aberto, o ouvido disponível para ouvir a tua doce voz na noite de hoje. Então, fala conosco, Deus, porque a gente crê que aquele que nem mesmo o próprio filho poupou não pode estar brincando. Ah, Pai, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Pode tomar o teu assento, dando glória a Deus, tamanho da tua vitória.
Ah, irmãozão, tu vai fazer um som comigo, irmão? Vai, tu vai fazer um som aí? Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, tá? De coração. Crente, me deram um tema. E esse tema, ele é muito propício, sabe? É um tema com uma palavra só. 4 letras. Help. Help é uma palavra em inglês que vai dizer socorro. Algumas livres traduções vão dizer que ela diz ajuda, outras vão dizer que ela diz atenta-me, socorre-me. É uma palavra que o sentido dela, o significado dela é um pedido de ajuda. Eu quero tratar seu coração enquanto pastor e enquanto psicólogo também, porque a gente tem vivido um tempo, a gente tem estado com uma comunidade em Cosmos, eu e a minha esposa, e eu tenho que abrir meu coração para você e dizer que eu me sinto em casa aqui. Eu não sei quantas vezes eu já vim aqui e eu me sinto uma ovelha de vocês. É essa forma que eu me sinto aqui. E quando a gente olha para o contexto que a gente tem vivido, talvez você já ouviu muitas vezes que crente não tem problema, que crente não tem dificuldade, que crente não passa por prova, não passa por luta. E talvez você já tenha ouvido aquela frase que ficou um bordão, né? É só vitória, né? Então é só vitória. É só vitória. E parece que os crentes viraram muito mais do que crentes, viraram super crentes. Eles estão sempre bem, a vida é sempre boa, nunca falta nada, e não aqui, não na minha igreja em Cosmos, parece que tudo está mal, mas quando você chega do portão para dentro, se prepara para botar um sorriso, se prepara para botar a sua melhor roupa, seu melhor olhar, porque você tem que parecer crente. Aleluia, você tem que parecer aquele que sabe que tudo está bem, que tudo está resolvido. E quando você olha para o Salmo de número 94, você vai ver um texto que fala sobre quando é exposto o problema, quando é exposta a dificuldade, porque o texto vai dizer que chegou uma hora que as aflições, em outras traduções, as angústias, elas eram demais, elas se multiplicavam. Multiplicar é bom, né? Depende do que, né? Se a gente multiplica dinheiro, se a gente multiplica a amizade, se a gente multiplica a alegria, agora multiplicar a angústia, multiplicar problema, parece que não é algo que não faz tanto sentido assim. Então, quando a gente olha e a gente fala assim, como que esses problemas se multiplicam? E Deus, Ele foi me dando um código forte para a gente tratar aqui na noite de hoje. Para ter multiplicação, tem que ter tido soma antes. E quando Deus falou isso ao meu coração, eu destravei. Porque a qualidade ela está ligada à quantidade. Qual é teu nome, querido? Francisco? Deixa eu te falar uma coisa. E quando Deus falou isso comigo, irmão, eu destravei. Quanto é 1000 vezes 0, Francisco? Tu sabe? É 0. Além de crente, entende demais de matemática. Obrigado, irmão. 1000 vezes 0 é 0. 1000 vezes 10, Francisco, eu não sei. Eu acho que é 10.000. Talvez seja. 1000 é muito. Vezes 0 não altera. Continua 0. Algumas pessoas, Francisco, elas estão colocando intensidade no lugar errado. Por isso que não multiplicou. Então, o problema nunca foi Deus. O problema é se eu não faço a minha parte na relação com Ele. Eu posso dar Bíblia para a sua vida? Sim ou sim? Sim! Sim ou sim? Sim! O texto vai dizer que o marido da viúva, ele vem a morrer. Quando esse marido morre, a viúva chega para o profeta e fala assim, meu marido, seu servo, morreu. Ela fala assim, o que você tem na tua casa? Dá um sorriso para quem está do seu lado.
Fala, se prepara aí. Fala. Chegou a hora da multiplicação. E aí, ela olha e ela fala assim: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Aleluia. Qual é seu nome, homem de Deus? Glauco. Ela fala assim: pega vasos, não poucos. O vaso que você derramar o azeite, ele não acaba enquanto o vaso estiver. Não importa o quanto de Deus estivesse naquele vaso, se ela não trouxesse, não ia multiplicar. Porque quando a gente não multiplica, não é porque Deus não pode, é porque a gente não traz. Pegou o código aí? Só que se eu trago a coisa errada, multiplica a coisa errada. E Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus queria que a gente trouxesse a coisa certa. Deus está falando ao nosso coração. E aí você vai para a história. Lembra que eu falei que não é como começa, como termina. E aí a gente vai para 2 Samuel 9. Que havia um homem de nome Mefibosete. E eu acho linda essa história. Porque quando Davi assume o trono, ele pergunta assim: existe alguém da casa de Jonatas para eu abençoar? E aí vem um homem de nome Ziba e Francisco. Ele fala assim: existe um que é aleijado de ambos os pés. A Bíblia diz, Glauco, que quando a ama estava saindo com o Mefibosete, ela tropeça. E ao tropeçar, ele fica coxo. Ô querida, paz? Ele fica coxo de ambos os pés. E ele vai para um lugar chamado Lodebar. Eu preciso que você entenda que quando um rei assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é pegar todos os familiares do antigo rei e matar todos eles, para que nenhum deles viesse a tomar aquele reinado. Então, quando a ama foge, ela foge porque Saul estava morto, e Jonatas também. E a ideia era que Mefibosete morresse também. E aí ele vai para um lugar. E durante muito tempo ele achou que ele estava esquecido. E Deus pediu para eu tratar algo de forma que eu nunca tratei antes para as pessoas que vieram aqui nesse culto help. Não me responde. O que você acha que Mefibosete sentiu quando ele soube que a carruagem parou em frente à casa dele, chamando ele para ir para o palácio? Você conhece o final do texto. Mefibosete não. Vocês estão chamando o filho do rei que morreu para o palácio, boa coisa não é. Deus me trouxe aqui para te dar um código muito forte. Aqueles que querem, levantem a sua mão que eu quero profetizar para a tua vida. Desde ontem até sempre, para obedecer e para ouvir a voz de Deus exige coragem. Aleluia, tem 3 crentes aqui que já entenderam aqui. Deus manda te dizer: para de procurar lógica onde precisa ter fé. Aleluia! Aleluia! Com a sua visão não vai fazer sentido, meu irmão. E você chegou aqui, talvez você precise de ajuda, porque você colocou potência no lugar errado e multiplicou o que não precisava. E aí agora você está aqui, você está falando: Deus, me ajuda, e Deus mandou ajuda. Mas a ajuda não faça sentido agora com o que você enxerga. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: você tem que confiar em quem está te chamando, meu irmão. Tu tem que entrar nessa carruagem. Ajuda Nando a pregar. Dá um sorriso para quem está do teu lado. Agora faz assim para ele, para ela. Faz assim. Faz. Deus manda te dizer. Fala, fala, fala. Ele vai te dar o que você precisa. Do jeito dele. Fala, 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 fala. Do jeito dele. Da forma dele. No tempo dele. Oh, aleluia!
Fernando, me dá a Bíblia, eu dou. Havia um homem de nome Naamã. E Naamã queria ser curado de lepra. Naamã queria ser curado de quê? Ah, como é bom ministrar para vocês. De lepra. E ele vai até o homem de Deus. E quando chega lá, Eliseu fala assim: vai até o Jordão e mergulha 7 vezes. Eu posso dar um código forte para a sua vida? Sim, sim, sim! Toda vez que você procurar lógica na direção de Deus, você vai sentir medo. Toda vez. Porque a direção de Deus não vai fazer sentido na tua compreensão humana. Porque a palavra de Deus vai dizer: os meus caminhos são maiores que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos. Não vejo eu como você vê. E você está se frustrando porque você está indo para receber pouco. E Ele vai te dar o que você veio buscar e o que Ele tem preparado para você. Ele vai te dar além. Naamã olha para o profeta e fala assim: não são Abana e Farpar rios melhores do que o Jordão? Você pegou o código? Naamã não está questionando o destino, ele está questionando o trajeto. O problema não é eu não ter mais lepra, é eu querer deixar de ter lepra do meu jeito. Ele fala assim: tinha certeza eu que o homem de Deus viria e colocaria a mão em mim, e me curaria. O problema de Naamã não era a sua limitação, era o seu desejo. Porque curar a limitação nunca foi uma dificuldade, curar um desejo é. Porque talvez Mefibosete estava na casa dele. Não, vai ser de uma maneira, vai ter um reinado aqui em Lodebar, ó. Eu vou virar rei de Lodebar. Vai vir um negócio, eu vou ter súditos. E aí para uma carruagem na porta da casa dele. A resposta de Deus nunca é como a gente espera. E quantas vezes eu deixei de aproveitar o caminho porque eu não estava entendendo o trajeto, meu irmão. Só que você tem que ter o referencial do lugar que você está indo, meu irmão. Você entende isso? Quando eu entendo isso, e em Salmos vai falar, no final do verso de número 19, que as tuas consolações alegram a minha alma. Eu tenho uma palavra para empaquetar teu lindo coraçãozinho. Porque durante muitas vezes você veio para cá perguntando para Deus quando que essa angústia vai sair, quando que essa tristeza vai embora. E o verso de número 19, ele não diz que as multiplicações de angústias diminuem. O texto vai dizer que as consolações alegram. Você entendeu isso? Será que você entendeu isso ou será que não? Eu posso dar a Bíblia para a sua vida? Sim, sim, sim? Aleluia! Vem cá, querido. Isso é uma benção. Qual é teu nome? Samuel. Deus te chama lá do céu. Deixa eu te falar uma coisa. Havia um homem na Bíblia, Samuel. Pode ficar aqui assim, que ele se chamava Zaqueu. Tu conhece Zaqueu, Samuel? Eu penso. Zaqueu. E Zaqueu era de baixa estatura, igualzinho o Samuel. Agora senta lá, Samuel. Vai lá, senta lá. Ele era de baixa estatura, igual o Samuel. E o texto vai dizer que ele queria ver Jesus. E o texto diz qual é seu nome, querida? Laodiceia? Igual o texto bíblico. O texto vai dizer que Zaqueu quis ver Jesus. E Zaqueu vai, o baixinho Zaqueu, correndo à frente. E o texto vai dizer que ele encontra o que, Laodiceia? Uma figueira.
ele não encontra um sapato plataforma, ele não encontra 5 ou 7 centímetros, ele encontra uma figueira. Por quê? E se você não der glória agora, eu não sei o que eu prego, Pai, para você. Não é sobre tirar a tua angústia, é sobre a tua angústia não ser um impeditivo para ver. Porque quando eu tenho a figueira, eu sigo baixinho, mas agora eu estou alto. Então Deus não quer fazer de você um altão longe da figueira. Ele quer fazer de você um baixinho que enxerga nela. Então, quando o verso de número 19 fala, as tuas consolações me alegram, ela está falando, eu não vou tirar de você a tua limitação, eu vou fazer você entrar com ela. Porque o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu tenho um espinho na minha carne. E Deus, Laodiceia, não fala para Paulo, vou tirar o espinho. Ele fala assim, a minha graça, a minha figueira te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua angústia, na minha figueira e na minha graça. Dá um sorriso para quem está do teu lado, ajuda a Nanda a pregar. Agora fala assim, você não vai ficar mais alto, fala. Você vai ficar mais perto. A resposta que a gente precisa é Jesus, meu irmão. E Jesus precisa ser o suficiente. Aleluia! Ele precisa ser o bastante. Mas você sabe qual é o ponto? Quando o Mefibosete vem, que Ziba fala assim, tem lá um aleijado de ambos os pés. O rei olha para Ziba e fala assim, Mefibosete. Eu posso dar um código forte sobre a tua vida? Sim! Deus não vê você pela tua limitação. Deus não se relaciona com você com a sua falta. Deus não te chama pela tua dificuldade. Ele te chama pela tua identidade. Mefibosete não entra porque ele anda bem. Ele entra porque ele é filho de Jonatas. A filiação precisa ser o que mantém a gente aqui. Eu estou em família, sim? Quero contar uma história que eu só contaria em família. Meu mais novo, ele está fazendo futsal, né? Ele faz futsal. E aí quando ele joga, aí às vezes tem os garotos lá que dão umas pancadas nele, Alain. E aí quando eu tô lá vendo o jogo, que alguém dá uma pancada nele, aí eu oro para que aquele garoto se machuque. Estou em família, meu irmão. Se eu não puder contar o meu pecado aqui, eu não posso vir para cá, pelo amor de Deus. Talvez você seja mais crente que eu. E aí eu oro para Deus que ele se machuque. Papapá. Olha só o que ele fez com o meu filho. E um dia eu estava indo para casa e Deus falou muito forte. Ele falou assim, Fernando, se fosse a Rebeca, a minha filha, dando uma pancada no teu filho, você ia orar para ela se machucar? Rapaz, eu lembro que eu fiquei assim no carro, falei, não, Deus. Aí ele falou assim, então o problema não é a dor que seu filho sente, é você não ver no outro um filho seu também. Meu Deus! Nunca foi o processo que você atravessou, mas é como você lê ele. Porque você talvez está fazendo uma leitura errada do processo que você está passando. E aí você está dando para algo uma importância que aquilo não tem. Ou você está tirando daquilo ali a importância que aquilo ali tem. Porque se eu visse aquele garoto como aquele garoto é, eu não ia fazer o que eu estava fazendo. Porque eu ia ver nele um irmão do meu filho, mas eu não enxergo. Então não é sobre a dor do processo, é sobre a não compreensão da importância do propósito.
Porque se eu entendo a importância que o propósito tem, o processo começa a ficar mais fácil. Qual é teu nome, querido? Você aí atrás. Você, lindão. É você? Oi? Cauã? Se eu pedir para tu levantar 5 horas da manhã, amanhã, e ficar correndo aqui na reta da base, faça chuva ou faça sol, você vai, Cauã? Isso aí, ótima escolha. Cauã, deixa eu te falar uma coisa. Se eu me comprometer com você e fazer um Pix de R$2.000, 5 horas da manhã, tu corre, Cauã? Eu corro também, Cauã. Se tu quiser me dar o Pix, eu corro. Cauã, você entendeu que não é a dor do processo? É sobre eu não entender a importância do propósito. Eu estou falando para você, Cauã, que R$2.000 é mais importante que a minha saúde, por exemplo. Então, quando eu dou importância para algo, aquilo ali faz sentido. Então, não é a angústia que eu estou atravessando. E as pessoas estão chegando no meu consultório e elas estão falando de uma angústia porque elas deram uma importância naquele processo. E elas não têm que sentir menos, elas têm que deixar de valorizar aquilo que já perdeu o sentido. Posso entregar algo forte aqui? Sim, sim! Qual é seu nome, querido? Me dá um abraço aqui. Tu lembra de mim? Poxa vida. Vem cá, não. Vem cá, gente. Pelo amor de Deus. Eu conheci ela e ela não. Tu não lembra de mim, Amélia? Não é possível que tu não lembra de mim. Algumas 50 vezes, Amélia. Na consagração com 5 pessoas aqui, Amélia. Tu lembra disso? Tô barbudo, cabeludo, eu era... Caramba, Amélia. Como é bom estar com você aqui na noite de hoje. Alan, tu sabia que essa mulher viu quando ninguém viu? Tu sabia disso? Tinha uma consagração, ainda tem, Amélia? Ainda tô aí ainda. Tu tá aqui? Tô. Eu posso vir uma manhã dessa pra pregar aqui com você? Meu Deus do céu! Aí ela tava aqui, aí tinha uma que era 9 horas da manhã, né, Amélia? Ainda continua. Você tá na turma das 9 da manhã, Amélia? Ainda tô, coordenadora. Aleluia! Caramba, eu reconheci ela, Alan. Meu Deus do céu. Eu vim aqui várias vezes pra mim ministrar aqui, tu lembra disso? Caramba. Eu era diácono na época, cara. Deus deu um povo pra gente em Cosmo. Obrigado por ter orado por mim tantas vezes, sabia? Obrigado por aquelas irmãs que eu ficava de joelho aqui, eu botando. Obrigado, sabe? Vocês lembram de mim também ou não? Vocês lembram de mim aqui, cara? Caramba! Meu Deus, pois é, eu vou fazer 40 anos, acredita nisso? Caramba, olha só, isso tem tanto tempo, Alan, que quando eu vinha pra cá, a primeira vez que eu preguei aqui, eu ia ficar noivo. Eu tenho 14 anos de casado. Tu lembra quando tu lembra quando eu trouxe a aliança aqui pra vocês orarem? Você lembra disso? Foi com aquela ali, ó, aquela morena ali, ó, que Deus me deu. Aleluia, agora tá conhecendo. Ela prega também, às segundas de manhã, se tu precisar. Vai lá, meu Deus do céu. Até esqueci a mensagem, Glauco, agora. Eu esqueci, cara, a mensagem. Meu Deus do céu, cara. Que coisa linda. 14 anos, né? E aí tu tá falando da tua angústia de hoje, cara. Dá um sorriso pra quem tá do teu lado. Tu vai profetizar agora. Segura aí, toca aí na mão. Toca aí. Fala assim: eu não sei a angústia que você tá passando. Fala. Mas Deus manda te dizer: você tem uma caminhada longa pela frente. Ele vai te sustentar. Lodebar não é teu lugar. Oh, aleluia! Que presença é essa, meu Deus. Como eu precisava dar um abraço na Amélia, meu Deus. 14 anos, meu irmão. 14 anos. Você entende, cara? Deixa eu te falar uma coisa.
Não é sobre você, meu irmão. Agora a gente está pastoreando um povo em Cosmos, sabe? Lá junto com o pastor Roberto, a galera, mais de 400 pessoas. E a galera que é pastoreada por mim, talvez nunca vá saber que eu sou fruto da oração de senhoras como a Amélia, cara. O reino é sobre isso. Talvez a Amélia nunca pregue 3, 4 mil pessoas. Eu já tive o privilégio de pregar para essa galera, porque alguém que não foi visto estava atrás das malhadas orando por mim. Aleluia! Isso é tão lindo, cara! Isso é lindo demais! Sabe? Eu quero abrir meu coração para você. Eu estou sentindo a presença de Deus de uma forma tão doce aqui nessa noite. Eu tô me lembrando de uma história que aconteceu aqui. Que foi uma dessas muitas segundas-feiras de manhã que eu vim aqui pregar. E eu lembro de eu pregando aqui, cara. Tipo, tinha isso, que tinha sempre umas 4, 5 pessoas. E eu lembro que naquele último banco lá, ali do lado da onde está aquele rapaz lá, aquele último lá, levanta a mão aí, querido. Você, obrigado, para quem estiver, olha lá para ele. Sentou um senhor ali do lado da onde ele está. Eu tô pregando aqui. E eu lembro que naquela manhã eu orei e eu falei assim com Deus: Deus, eu posso ministrar para 3, 4 pessoas minha vida inteira, mas eu quero que você saiba que o meu coração ele está pronto para você fazer o que você quiser fazer. Eu vou permanecer o mesmo, Deus. E eu lembro que eu orei assim, eu falei: Deus, eu não conheço pessoas, mas eu acredito que se você quiser, você pode. Eu falei assim: eu não conheço pessoas. E tinha um senhor sentado lá. E quando o culto acabou, eu estou saindo, o senhor me chamou. E ele falou assim: rapaz, querido, eu sou pastor numa igreja no quilômetro 32. E eu comprei um carro. E tem 2 meses que eu comprei meu carro. E bateram no meu carro. E eu fiquei revoltadíssimo que bateram no meu carro. E eu liguei para a seguradora. E a seguradora me mandou para o endereço que era longe da minha casa. E eu estou falando com o rapaz que era longe, que eu não ia, que era longe, que eu não ia. Ele falou: só tem essa, você tem que ir, só tem essa. E era uma seguradora da Porto Seguro. E eu estou nessa seguradora aqui do lado. Eu trouxe o carro. E eu estou ali, eu estou ouvindo uma voz, pregando. E eu senti forte no meu coração: entra naquela igreja. Aleluia! E eu sentei naquele último banco. E eu não sei se foi assim, mas Deus falou claramente ao meu coração. Esse menino falou na casa dele que ele não conhece pessoas. E eu fiz todo o enredo para que você estivesse aqui nessa manhã, para que você convidasse ele para pregar na sua igreja, para que ele entendesse que para mim tá tudo bem e que eu não preciso que ele conheça ninguém, se eu ainda for aquele que ele escuta, se eu for aquele que ele ouve. Quando a carruagem chegar, entra, meu irmão. Se não fizer sentido, entra. Se você achar que não dá, entra. Ele está guardando da tua casa. Oh, aleluia, ele está cuidando da tua casa. Que doce presença. Aleluia.
Você sabe por que Mefibosete seguiu o coxo de ambos os pés? Porque você veio para cá na noite de hoje, talvez você falou assim, eu não quero voltar com essa angústia, com essa tristeza. Fernando, eu já entendi que a figueira é o suficiente, mas eu já entendi que as tuas bondades e as tuas consolações são bastante, mas eu preciso entender algo. Por que você tem um propósito nisso? E Deus quer tratar teu coração. O último verso a gente leu que para Mefibosete tinha um lugar à mesa. Tinha um lugar a... Como é bom estar com vocês aqui na noite de hoje. Um lugar à mesa. A mesa de um judeu, ela era no chão. E você sentava na mesa assim. Aqui ficava a mesa, embaixo da mesa ficavam os seus pés. Acho que uma ou duas pessoas entenderam. Eu vou ministrar mais uma vez. Aqui está aquilo que o rei dá. Aqui embaixo estão os teus pés. Se os teus pés são fortes, não importa. O rei entrega em cima. Se os teus pés são mancos, que diferença faz? O rei entregou em cima. Para quem olha daqui de fora, como são os seus pés, não tem a menor diferença, porque o rei entrega em cima. Aleluia! Você sabe aquilo que eu entendo na noite de hoje? É que os meus defeitos, eles não me impedem de participar. Só que enquanto eu usar os meus pés como justificativa, eu vou estar querendo colocar os pés em cima da mesa e aquilo não vai acontecer. Porque não é sobre eu me esforçar mais, é sobre eu aceitar o bastante. Posso entregar algo forte para a vida de vocês? Sim, sim, sim! Tem uma galera velha aqui igual eu, 40 anos. Não os jovens, eles não vão entender isso. E você, meu lindo, que está atrás dessa câmera linda, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já viu aquela borracha azul e vermelha que apaga a caneta? Tu já viu? Eu também. E tu já viu quando você bota ela no papel e tu descobre que ela não apaga a caneta? Já, né? Porque isso acontece, né? E aí você compra ela, os jovens nunca vão entender isso. E aí, o que que você faz? Você pega e você forte. E aí, você não apaga a caneta. Tu começa a rasgar o papel. Aí talvez se tu for porco igual eu, você vai fazer assim. Agora, além de rasgado, o papel está super babado. E a caneta ainda está lá. Tem gente investindo, Glauco, numa muleta melhor. Sabe? Numa muleta para você andar mais rápido. Para forçar mais os pés. Só que aí, qual é seu nome, querido? O seu que está atrás da câmera? Amauri? Patrick? Sim, Amauri. Então, escute aqui, Amauri. Existe algo que o céu inventou, Patrick. Bem melhor que essa borracha. Se chama liquid paper. O liquid paper é uma invenção que o céu usou. Ele apaga a caneta e mantém o papel. E quando você coloca, é leve como tem que ser. E se eu quiser lembrar do que aconteceu, o liquid paper, meu irmão, se eu quiser viver debaixo de uma culpa, de um pá, não, meu irmão. Porque a parte boa, pega esse código, isso é muito forte, isso não é agora eu não sei mais o que eu prego para você. A parte boa de ser coxo é que não dá para voltar para Lodebar sem a limusine que te trouxe para o palácio. Porque não dá para tu voltar por conta própria para o lugar que Deus colocou. Só que algumas pessoas, elas estão tentando viver o Egito indo para Canaã.
Mas depois que o mar fechou, você pode querer voltar. Não dá mais. Não dá para voltar para o lugar que Deus te tirou. Então não é sobre a tristeza, porque toda emoção tem uma função. Se eu não sentir medo, eu me jogo daqui de cima. Então a gente tem que parar de achar bom ou ruim, ficar triste ou ficar alegre, ou ficar... porque não é sobre isso. É sobre eu compreender o que eu tenho que fazer no lugar que Deus me colocou. Porque algumas pessoas estão com a borracha na mão, numa folha que Deus já passou o lick paper. Tem um texto que eu gosto muito, que é quando o autor de Hebreus, em Hebreus 10, ele fala sobre as sombras. E ele fala que sangue de bode não é o suficiente. Porque quando acabava o sacrifício, o povo ia com culpa e já voltava esperando. Será que ano que vem eu vou ser perdoado de novo? E toma ali borracha no papel, e toma ali borracha no papel. Mas quando Jesus vem, quando o liquid paper vem, e quando ele coloca sobre a folha, tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Aleluia. Aí, sentado como você está, eu quero orar com você, nessa nossa simplicidade de mesa, de casa que a gente está. O tempo passou tão rápido, Alan, aqui com vocês. Eu estou em família... Sim ou sim? Sim? Hoje, eu e Roberta, a gente tem a Flow. Algumas pessoas já conhecem a Flow. A Flow, Amélia, hoje são 9 consultórios em Campo Grande para crianças com autismo. Quando eu vim aqui pregar, nem psicólogo eu era, Amélia. Eu estava me formando, hein? Jesus é bom, hein? E a gente está com 9 consultórios, a gente atende mais de 300 crianças por semana. E hoje a minha esposa está aqui. Eu estou em família, sim? E hoje foi um dia meio difícil para a gente lá. Algumas notícias ruins, sabe? E eu lembro que eu estava falando com Deus, eu falei assim, Deus, eu estou tão alegre em Ti, e ao mesmo tempo eu estou um pouco cansado de fazer a coisa certa, e não fazer a coisa certa comigo fazendo a coisa certa. E eu imaginei que Deus ia falar assim, eu vou mudar o quadro, eu vou transformar o errado que fizeram para você em certo. E Deus falou, Glauco, no meu coração um negócio muito legal. Ele falou assim, você não faz o certo porque fazem para você. Você faz o certo porque eu mandei ainda que sigam fazendo mal para você. E eu te confesso que vir para cá e cultuar com você era o que eu precisava na noite de hoje. Porque a gente precisa enxergar a bondade de Deus em meio à nossa rotina. Sabe? Porque eu não sei há quantos anos a Amélia está aqui e a equipe está aqui, mas a equipe segue fazendo aquilo que Deus mandou. E eu não vou embora sem que vocês orem por mim hoje. Eu sigo sendo o mesmo garoto que precisa de oração. Nada mudou, tudo segue exatamente como estava quando eu cheguei aqui há muitos e muitos anos atrás. Aí sentado como você está, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós te ouvimos de uma forma muito especial aqui hoje. Ah, Deus, a gente não precisa do melhor processo, Pai. A gente precisa entrar na carruagem quando você passa. A gente precisa entender que multiplicação é colocar potência no lugar certo. E você ainda é o nosso lugar, Deus. Ah, Espírito Santo, nós te agradecemos. Nós queremos te louvar por tudo que tu tem feito aqui nesse lugar. E nós acreditamos que tem muito mais, Deus. Tem muito mais para esse lugar. Deus, continua sustentando, Pai. Ah, Deus, cada crente aqui, Espírito Santo, que a gente possa entender que o versículo
acaba não com o final da angústia, mas com a tua consolação sendo suficiente. A tua figueira e a tua graça é o bastante. Zaqueu não fica mais alto, ele fica mais dependente. Nós seguimos dependentes de ti, Jesus. Essa é a oração do teu filho, em nome de Jesus.